Para a farmácia independente, a concorrência com a grande rede é sempre acirrada. Mas no programa de hoje, a gente vai dar dicas para ela crescer e se manter competitiva no mercado. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, está no ar mais um Ed Farmácia. A pauta hoje é como a farmácia independente sobrevive à concorrência com as grandes redes, um tema bastante importante nos dias atuais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações, aquele recadinho de sempre. E para falar sobre esse assunto que é importante, polêmico, complexo, a gente convidou o professor da Fundação Getúlio Vargas, executivo e mentor empresarial, nosso querido Mauro Pacanovski. Mauro, muito bem-vindo ao Ed Farmácia, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Já tem algum tempo que eu gostaria de participar, né? Porque você sempre traz gente muito boa e esse tema é muito legal, muito interessante. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre ele. Vamos lá, então. Eu trouxe alguns dados aqui, Mauro, que eu acho que são interessantes a gente pontuar para contextualizar um pouco a nossa conversa. Por exemplo, no Brasil, segundo a IQVIA, que é um instituto que audita o setor, a gente tem mais ou menos 84 mil farmácias e drogarias, a maioria independente. As redes da Abrafarma, que são 25 redes, elas concentram 42% das vendas de medicamentos no país. E as redes da Febrafar, que é a Federação de Associativismo, que são 58 redes, elas concentram 10% do mercado. Então a gente tem 42% com as grandes redes da Abrafarma, 10% com o associativismo, sobra bastante coisa, que é um mercado aí mais voltado para o independente. Você acha que a pequena farmácia hoje independente, vai ter fôlego por muito mais tempo para sobreviver em meio à concorrência com as grandes redes e até mesmo com as redes associativistas? Com certeza. As pequenas, elas vão continuar existindo ad eterno. Por quê? Porque existe sempre um nicho de mercado que prefere as pequenas, tem um relacionamento melhor, tem uma tradição muito grande no Brasil para isso. Além disso, você tem muitas cidades que, de alguma maneira, não vão comportar grandes redes, porque os custos para chegar até lá são muito altos. Então, a grande rede, com certeza, não vai ter interesse. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso, sobre aquele oceano azul. Sim. Áreas em que a grande rede não tem interesse por número de população, porque não vai ter um mercado para ela. Então, você está dizendo que essa região, aí onde é uma região boa, próspera para a pequena farmácia? Sim. Essa região, sim. Isso não quer dizer que as grandes cidades também não tenham apelo para as pequenas. Porque vamos supor que a pequena já está instalada. Chega uma grande rede. Como é que ela vai concorrer com essa grande rede, né? Essa é uma grande questão. Isso é interessante porque é o seguinte, se você pegar a vida útil dos supermercados, foi o mesmo processo. No início, você tinha pequenas e médias redes, depois você foi construindo as grandes redes, mas as pequenas se mantiveram no mercado. Depois elas se transformaram em médias redes e algumas até depois em grandes redes. Mas sempre sobra um espaço para as pequenas. Por quê? Porque você tem conveniência, você tem o dia a dia, você tem pessoas que não querem ficar nas filas das grandes, você tem gente para todo o tipo de nicho de mercado aonde você pode atender. Então, esse processo foi a mesma coisa e aqui na farmácia está acontecendo o mesmo processo. As grandes redes estão chegando, mas as pequenas estão se mantendo e elas vão se manter com certeza absoluta. Eu posso falar com toda a experiência de mais de 30 anos nesse mercado que elas têm espaço, elas têm que saber se preparar. Esse é o ponto básico. Não importa se você é pequeno, médio ou grande. Se você não se prepara, e o mundo está mudando muito rapidamente, então você tem que se preparar o tempo todo. E quando você fala de preparação, você está falando exatamente de quê? Tá, eu estou falando primeiro do proprietário, do dono ou do acionista. Tem que começar de cima para baixo e não de baixo para cima. Esse é um defeito da pequena. A pequena quer capacitar o de baixo para cima. Não, o primeiro tem que ser o executivo ou o proprietário ou o dono da farmácia. Esse é que tem que ser capacitado. E outra coisa, ele não aprende uma vez, ele tem que aprender todo dia, o tempo todo. É uma qualificação contínua. Contínua. Né? E aquela história antes de barriga no balcão, ela é verdadeira em parte.
Só que hoje não adianta você ter a barriga no balcão, você tem que ter a barriga e a cabeça no balcão. Então você tem que ter todo um preparo contínuo, permanente, para poder se manter no mercado. Essa é a diferença. Na realidade, a pequena, o que ela precisa fazer? Ela precisa ter diferenciais. Por exemplo, mix de produtos. Por que ela tem que acompanhar o mix de produtos das grandes redes? Não, ela tem que buscar nichos específicos. Por exemplo, farmácia tem que ter o básico. O que é? Medicamentos. A partir daí, você tem um portfólio muito grande de produtos que você pode inserir. E não necessariamente precisam ser os mesmos produtos que tem na grande rede. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando. A farmácia se especializar, por exemplo, em atender pacientes com doenças crônicas. É isso? Quando você fala um nicho, um mix específico de produtos, é disso que você está falando? Não necessariamente. Eu estou falando o seguinte, medicamento é a base da farmácia. A farmácia tem que ter medicamento, certo, de A a Z. Mais ou menos quantidade, mas não importa, tem que ter de A a Z. Certo. Depois, você tem o nicho grande para fora do balcão, onde você tem o HPC. Esse HPC, ele tem infinitos fornecedores. Pelo menos no Brasil, você tem mais de 1000 fornecedores que têm produtos de excelente qualidade. E dentro desse mix, você pode trabalhar se especializando. Exemplo, você é uma farmácia pequena, onde o HPC teu está mais voltado para pele, está mais voltado para cuidados especiais, para suplementos, para vitaminas. Então você aproveita o que está fora do balcão e se especializa. Ali você tem um mix maior de produtos, você tem um volume maior de estoque, ali você pode negociar melhor com a indústria e trazer produtos de alta qualidade e com preços até menores do que as grandes redes. Você falou em indústria, eu vou aproveitar esse gancho. A pequena farmácia, ela consegue estabelecer uma relação direta com a indústria ou ela vai precisar sempre de um distribuidor? Não. Ela deve fazer isso. E como é que ela começa? Mas a indústria tem interesse nessa pequena farmácia? A indústria vai ter interesse a partir do momento que ela tiver um referencial. Não importa se ela é pequena, média ou grande, mas ela tem que ter uma referência. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma farmácia do lado do hospital municipal que tem um atendimento de 500 pessoas por dia. Isso é um ponto referente para um laboratório. Então a indústria tem interesse que aquele pequeno possa atender aquele nicho naquele hospital. Então, o que ele precisa? Ele precisa se qualificar para isso. Como é isso? Primeiro, pesquisa, informação, ter um sistema confiável. E outra coisa, ele tem que usar mais o farmacêutico para fora da farmácia, não só para dentro da farmácia. O que quer dizer isso? O farmacêutico precisa estar em contato com a indústria. O elo de ligação não é o proprietário da farmácia pequena, é o farmacêutico. Esse farmacêutico, se ele tiver um bom trabalho com a indústria vai vê-lo como uma referência e a partir daí pode ajudá-lo no processo. Então, o pequeno precisa se transformar em referência de mercado. O que quer dizer isso? Exemplo, ele é pequeno, mas ele é o maior vendedor de cardiovasculares daquela região. Ele é pequeno, mas ele é o maior vendedor de creme para a pele daquela região. Ele é pequeno, mas ele é o maior vendedor de suplementos de vitamina C para aquela região. Esse empresário precisa estar bem conectado com o entorno. Aí que está. O segredo, na realidade, é o seguinte. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a tua redondeza. Quantas clínicas, que tipo de especialidades, quantos médicos existem, tem hospital, tem consultórios, tem creche, tem escolas. Ou seja, você tem que mapear todo lugar que de alguma maneira vai precisar de primeiros socorros e de medicamento de uso contínuo. A partir daí, você começa a entender um pouco mais aquele mercado. E aí, a indústria vai ter interesse em você, mesmo sendo pequeno. Por quê? Porque sabe que você é um estudioso da região e ela precisa de informações daquela região para quê? Para monitorar a equipe dela. Então, não só ela vai colocar um promotor para trabalhar na tua farmácia, mesmo pequena, ou mesmo o propagandista, que quando ele sai da referência que ele tem dos médicos, ele vai na tua farmácia para ver como é que está o trabalho. Então, na realidade, não importa se você é pequeno, médio, grande, você tem que ser referência. Por quê que, de um modo geral,
A classe médica indica, vai na grande rede tal, tal, tal. Sabe por quê? Credibilidade. A grande rede nunca foi nele conversar com ele, mas é credibilidade de ter o produto. O que falta para o pequeno? Não deixar ruptura naquelas áreas onde você tem consultórios ou clínicas que têm determinada especialidade. Exemplo, vamos supor que numa região você tenha cardiologistas. Não pode faltar produto para cardio, não pode faltar. Isso é importante. Então, é assim... Essa questão da ruptura é interessante porque eu mesma já fui à farmácia pequena com frequência e não tinha o produto. 1, 2, 3 vezes. E isso para o cliente é ruim. E por que isso? Porque ele não dimensionou a área dele, ele não conhece a área dele. Se ele conhecesse, ele saberia que determinados tipos de especialidades não pode faltar. Mas esse exemplo que você está dando, me parece que se encaixa bem com a farmácia, com a pequena farmácia de bairro. Mas como faz a pequena farmácia num centro mais urbano, num centro da cidade? Tem espaço para ela ali também? Tem espaço a partir do momento que ela sair da farmácia, ou seja, conhecer o seu entorno, fazer convênios, colocar o farmacêutico para trabalhar em mais serviços. Por quê? Quando você está num grande centro, e no centro da cidade, por exemplo, onde tem um movimento muito grande, né? O que acontece? Você tem muitas concorrências, né? A concorrência é muito grande. Então você tem que sair da farmácia e buscar aquele cliente que você quer atender aonde ele estiver, e não o contrário. Se você espera o cliente chegar, ele vai disputar a tua farmácia com as outras. Mas a partir do momento que você saia e vá nos pontos que você acha interessante, por exemplo, se você está no centro da cidade, tem academias. Vamos lá falar com as academias, porque eles sempre vão precisar ou de suplementos, ou de primeiros socorros. Toda academia tem um tipo, né? Tem esparadrapo, gase, e aí você começa o trabalho. Você tem que começar passo a passo. É sair mesmo de dentro da farmácia, né? Observar. Mauro, o nosso tempo infelizmente acabou. Qual o seu recado, a sua dica final para quem está nos assistindo? A gente poderia conversar aqui muito tempo, mas infelizmente tem que encerrar. Estudar sempre, participar muito dos eventos. O executivo ele tem que entender que os eventos são para ele. E ele tem que participar. Não mandar outra pessoa. Não, né? Ele não tem que mandar, tem que começar de cima para baixo. O processo da pequena é de cima para baixo. Ótimo recado dado, Mauro. Muito obrigada. Obrigado a você. Pela sua presença. Muito legal estar aqui. Obrigado. Obrigada a você por ter acompanhado a gente até aqui. Antes de ir embora, inscreva-se no nosso canal, aquele recadinho de sempre. Dê um like, compartilhe esse programa se você gostou do conteúdo. Obrigada, a gente se vê na próxima semana. Tchau. Raindrops fall